Olá, alunos! Voltamos para continuar falando sobre o mapa da disciplina de análise e projeto orientado a objeto. Lá no primeiro vídeo a gente falou sobre o diagrama de caso de uso, no segundo vídeo a gente falou sobre o diagrama de classe, exemplifiquei para vocês esses dois diagramas e agora a gente vai estar dando sequência falando do quarto item do nosso mapa, que é o diagrama de colaboração e também conhecido como diagrama de comunicação. Aqui ele está pedindo para vocês escolherem o caso de uso selecionado. Então, lá no item 2, ele pede para vocês escolherem um caso de uso e fazer uma descrição dele. Vocês vão pegar esse caso de uso que foi selecionado, que foi descrito, e a partir dele vocês vão elaborar o diagrama de colaboração. Então, se lá você pegou o caso de uso, cadastrar aluno, você vai fazer o diagrama de colaboração para cadastrar aluno. O que é o diagrama de colaboração? Que também ele é conhecido como o diagrama de comunicação. O diagrama de colaboração, ele vai exibir uma interação consistindo de um conjunto de objetos e seus relacionamentos. E aí aqui vai haver então a inclusão de mensagens que podem ser trocadas entre eles. Por isso que ele também é conhecido como o diagrama de comunicação, porque você vai ter objetos, ou seja, um conjunto de objetos, eles vão estar se relacionando, mas eles vão estar trocando mensagens entre eles. Então, imagina que você está usando o sistema, você está utilizando as funcionalidades cadastrar aluno e você tem, então, trocas de mensagens entre alguns objetos. Cadastrar aluno, você pode ter, então, incluir esse aluno na turma. E quais são os elementos que compõem essa notação do diagrama de colaboração? Alguns alunos estão confundindo esse diagrama, então eu vou mostrar para vocês a notação e depois a gente vai exemplificar. Ele vai ser composto por um retângulo, e esse retângulo ele tem cantos arredondados que ele vai representar o objeto. Então, nós vamos ter lá uma classe ou um método envolvido. A gente vai ter uma linha sólida que representa o relacionamento entre esses objetos. A gente vai ter uma troca de mensagens, vai haver uma seta que vai indicar a troca de mensagem, então qual foi o objeto que vai se comunicar com o outro objeto. E a gente vai ter alguns números cardinais que vai representar então a sequência das mensagens. Seria como se você tivesse, o seu sistema lá, as funcionalidades se comunicando e um enviando então as informações para o outro. Eu vou ter lá um número que vai me dizer qual que vai ser a sequência correta então dessa troca de mensagens, dessa sequência de mensagens entre esse conjunto de objetos. Então vamos exemplificar para vocês entenderem então o que é o diagrama de colaboração. Aqui a gente tem o exemplo de diagrama de comunicação de empréstimo de uma biblioteca. Esse mesmo exemplo vocês têm lá no livro de vocês. E aqui a gente tem, então, a interface, esse GUI, ele é a abreviatura para demonstrar a interface. Então, nós vamos ter uma interface bibliotecária de um sistema de biblioteca. Então, ele cria uma opção que vai fazer um empréstimo. Então, nesse empréstimo, eu vou ter o item de empréstimo. O que eu vou emprestar? Então, aqui vai ser o livro, ou o exemplar do meu livro. Então, a gente vai ter lá o caso de uso, ou a gente vai ter o objeto empréstimo, que ele vai fazer uma validação para esse item de empréstimo, que vai validar, então, qual vai ser esse exemplar que eu vou estar emprestando. Então, vocês viram que ele tem as opções aqui com os cantos arredondados, retângulo com cantos arredondados. A gente vai ter então essas linhas que são mais grossas para mostrar o relacionamento e as setas aqui com um número que vai indicar então a sequência de mensagens. Então a gente tem um CRIA, a gente vai validar, Então aqui para o empréstimo eu vou validar para quem? Para o aluno. O que eu vou estar validando? Um item que vai ser o nosso exemplar de livro. Então aqui eu coloco as sequências que eu quero que o meu sistema se comunique. Lembrando que vocês vão escolher um diagrama de caso de uso.
Então, se eu falasse lá no cadastrar aluno, vocês também teriam que colocar lá Gui, sistema acadêmico. Então, ele cria. Aí você vai colocar o que ele vai criar, com quem que ele vai se comunicar e quais que são as mensagens. Imagine você utilizando o sistema e colocando, então, a comunicação entre cada um deles. Aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o diagrama de comunicação, então, de conta bancária. Então, aqui a gente tem solicita, análise, criar conta. Vou estar criando uma conta bancária. Formulário da conta. Aí a gente vai ter o banco. Quem vai ser o outro ator? Cliente, que vai se comunicar com a conta poupança. Então, aqui a gente tem as mensagens também. Solicita, análise, criar conta. Verifica se existe cliente. Verifica se existe, né, esse cliente no sistema e cria a conta poupança, então. Então, vocês viram que tem uma sequência, né, das mensagens. Vocês vão falar assim, professora, eu preciso colocar todas as mensagens. Você vai colocar aquelas mensagens que você tem os seus objetos se comunicando. Então, não precisa ser em todos, mas pelo menos as mensagens passando de um para o outro, o que você está fazendo, o que você está verificando no seu sistema, né? Imagine essa comunicação entre esses objetos aí, ok? Então, pessoal, esses são os exemplos de diagrama de comunicação, espero que vocês tenham entendido. Lá no livro de vocês e na aula conceitual, vocês também têm os exemplos do diagrama de comunicação, assim como o diagrama de classe e o diagrama de caso de uso, ok? Fiquem com Deus e qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou estar, então, respondendo as dúvidas que vocês tiverem sobre o mapa lá no Fale com o Mediador. Vocês podem estar enviando que eu vou estar ajudando vocês, ok?